Olá, essa videoaula ela fala a respeito com relação ao mês de abril, a primeira semana dos nossos estudos. Então veja que essa primeira aula corresponde ao dia 5 e ao dia 6 de abril, tá? Primeira semana. Gente, então, pronome. Vamos entender o que é, né? Qual que é o princípio e quais são as duas falas com relação ao pronome. Então, dentro da gramática, de maneira mais pragmática, pronome é uma classe gramatical variável. Então, gramática vê o pronome como uma classe gramatical variável que flexiona em gênero, número e grau. Então, toda vez que aparecer o termo variável, então nós vamos ter as duas possibilidades. Ela vai variar em gênero e número e grau. Masculino e feminino, o singular e plural, tá? E tem a função de relacionar o substantivo a uma das pessoas do discurso. Essa pessoa do discurso aí é quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho quando a gente for para o campo das orações, então nós vamos ver muito a respeito disso. E ele ainda pode indicar a posse de um objeto ou a sua localização. Então, quando substitui o substantivo, denomina-se pronome. Quando acompanha, no caso, né, é um pronome adjetivo. Então, os pronomes classificam-se em. Então, nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e temos também os pronomes relativos. Na linguística, há uma visão um pouco mais, como eu posso dizer, aprofundada dentro do contexto, no meu ponto de vista. Então, para a linguística, os pronomes são um conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir, modificar, retomar substantivos variados ou frases derivadas deles, principalmente na formação de sentenças. Então, trata-se de um tipo particular de proforma. Em geral, os empregos de cada pronome pode depender da natureza gramatical ou semântica do substantivo representado. Isso a gente vai ver de sua função gramatical na sentença e das palavras mais próximas possíveis. A associação entre o pronome e a entidade que ela representa é geralmente definida pelo contexto e pode mudar ao longo do discurso. Então isso é muito importante. Essa relação do pronome ela vai modificar dependendo da relação que ele tem aí dentro do discurso da oração. Então vamos prestar bastante atenção nisso, que isso é bem interessante. Então, repassando aqui. Então, situações para os pronomes. Tipos de pronomes. Vamos entender aqui que nós temos 7 pronomes. Então, são 7 os tipos de pronomes possíveis para nós. Pessoais, tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo e interrogativos. Qual que é mais importante? Todos eles são importantes porque todos eles são uso, né? Todos eles pertencem ao nosso uso, ao nosso falar. E às vezes a gente nem pensa para relacionar qual que é o uso desse pronome, de que forma esse pronome está agindo, de que forma esse pronome está relacionando-se na minha fala com o meu uso, né? A gramática interna nossa faz essa adequação e algumas vezes a gente comete alguns errinhos com relação aos pronomes, porque passa despercebido por nós um ou outro elemento ou até mesmo situação. Então, a relação dos pronomes com o substantivo. Então, temos uma diversidade de uso para os pronomes. Vamos prestar atenção aqui nesses dois exemplos que eu acabei trazendo para nós. Então, veja bem aqui. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras da música gospel. Perdão. Então, se eu perguntasse, quem é considerada a maior cantora musical do mundo gospel? Segundo o texto, vocês iriam dizer ela. E aí eu vou perguntar, ela quem? Mariana. Isso acontece por quê? Né? Isso acontece porque o uso do pronome num determinado período, nessa oração, evidenciou-se, né? Acaba evidenciando quem é a Mariana, por meio da repetição. Então acaba aí evitando
né? Evita-se que a gente repita Mariana de novo. Então veja, Mariana apresentou um show esse final de semana. Mariana é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então, para não ter que repetir Mariana, nós acabamos utilizando o pronome ela, tá? Bom, um outro exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Olha que interessante. O pronome demonstrativo, aquela, né? Para indicar algo. Então eu estou indicando um objeto, que no caso aqui é a bicicleta, que é alguma coisa. E mais adiante eu tenho um pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Então, aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Então eu tenho dois pronomes aqui, e cada um indica uma situação, um indica demonstratividade, o outro vai indicar posse, e cada um está se relacionando de maneira bem distinta e perceptível, que é mais interessante. Então bora lá, vamos entrar e pegar o sapo, vamos abrir o sapo e vamos ver uma por uma das partes com relação a esse sapo, que é o pronome, né? Então vamos ver agora, no primeiro momento, o pronome pessoal. Bom, o pronome pessoal ele é dividido em duas situações. Então nós temos o caso reto, tá? E temos o caso oblíquo. Então eu deixei aqui uma tabela, a gente pode estar observando aí em cima na tela. Então nós temos pessoas verbais. Em que pessoa está determinado a conjugação de determinado verbo? E os alunos ficam assim, né? Que é isso? É um bicho de 7 cabeças, né? Então, pessoas do verbo são divididas em 3, tanto para o singular quanto para o plural. Então, no singular eu tenho a primeira, a segunda, a terceira pessoa, e para o plural eu também tenho a primeira, a segunda, a terceira pessoa do plural. Bom, quais são os pronomes, então, do caso reto para as pessoas do singular? Então, para a primeira pessoa eu tenho eu, para a segunda pessoa eu tenho dois, que é o tu e você, e aí é usado de maneira formal e informal, né? E a terceira pessoa do singular é ele ou ela, que no caso varia apenas a questão do gênero. No plural, eu tenho a primeira pessoa do pronome, no caso reto, nós. Na segunda eu tenho dois, vós e vocês, tá? E a terceira pessoa do plural também eu tenho dois, que é eles e elas. E aqui nós temos a variação de número, tá? Pronome do caso oblíquo. Bora lá então. Então, para eu, pronome do caso reto, eu vou ter 3 pronomes oblíquos para substituição em uma determinada situação e em determinadas situações bem específicas. Então, para eu posso estar utilizando, né, me, mim, comigo. Tá? Então, os pronomes do caso oblíquo eu posso estar utilizando toda vez que eu estiver me referindo a eu, a primeira pessoa do singular. Então, para a segunda pessoa do singular, que pode ser tu ou você, eu vou ter os pronomes do caso oblíquo, te, ti e contigo. E para a terceira pessoa do singular, que no caso é ele e ela, eu vou ter o, a, le, se, si e consigo. Tá? Então, para a primeira pessoa do plural, eu tenho nós. E para substituir, no caso, se eu for utilizar o caso oblíquo, eu tenho nós e conosco. Igual, por exemplo, em alguma missa ou celebração, alguém pode dizer: o Senhor esteja conosco. Né? O Senhor esteja com nós? Não. Com nós? Não. O Senhor esteja conosco. Segunda pessoa do plural, eu tenho vós e vocês. Então, a gente vai ter aqui, para a substituição do pronome do caso reto, quando necessitar, por um oblíquo, nós vamos ter duas opções: vós e convosco. E a terceira pessoa do plural, nós vamos ter aqui eles e elas. Quando for precisar substituir por algum pronome do caso oblíquo, eu vou ter os, as, les, se, si e consigo. Então, o que são pronomes pessoais do caso reto? Então, a gente já deu uma olhada na tabela, a gente pôde perceber. Então, os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. Então, toda vez que eu estiver numa oração, que ali o
o pronome ele exerce a função de sujeito, então é um pronome do caso reto. Vamos ver aqui. Eu gosto muito da Ana. Então, quem gosta da Ana? Eu. Acabei de localizar o sujeito. Tá? Então, eu gosto. O verbo gostar está se direcionando ao pronome eu. Né? Eu gosto. Quem gosta? Eu. Quem gosta, gosta de quem? Né? Da Ana. Então veja que eu aqui é o sujeito e ao mesmo tempo é o pronome sujeito da oração. Então por isso ele é o pronome do caso reto. Pronome do caso oblíquo, ele substitui os substantivos, tá? Então substitui os substantivos para até mesmo evitar uma repetição, e complementam os verbos. Então ele vai substituir os substantivos e também vai complementar os verbos. Então vejamos aqui um exemplo. Está comigo seu caderno. Então, comigo, veja bem, é o pronome do caso oblíquo que vai ser utilizado para substituir o pronome do caso reto, eu. Então, está eu, seu caderno? Não existe, né? Então, com quem está o meu caderno? Ah, está comigo o seu caderno. Então, veja aqui que o pronome do caso oblíquo está fazendo o quê? Complementando o verbo estar. Tá? Então, com quem está o caderno? Comigo. Note que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo está. Tá? Então, aqui a gente dá essa passada com os pronomes do caso pessoal e a gente segue adiante. Lembrando que o pronome pessoal se divide em reto e oblíquo. Bora lá. Pronome possessivo. Adolescentes adoram pronomes possessivos e os adultos também fazem muito uso. Quem dirá então as crianças? Então, já diz tudo, né? Pronome possessivo indica posse, alguém que possui algo, alguma coisa. Então, os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de possuir, transmitem a ideia de posse. Então, essa caneta é minha? Essa caneta é minha? Tipo, essa caneta é a minha, né? Essa caneta é minha? Então, o objeto possuído aqui no caso é a caneta, que pertence, né, à primeira pessoa do singular. Tá? Minha. Tá? Minha. Primeira pessoa do singular. O computador que está em cima da mesa é meu. O computador é meu. Tá? Então o objeto possuído aqui é o computador e pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. Então o objeto possuído, aqui no caso é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Seu, suas, tá? Que no caso é que se refere aos pronomes ele e ela, certo? Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, tá? Nosso trabalho. Então, o objeto aqui é aquela ação, ó, aqui é o resultado da execução de algum serviço intelectual, até mesmo físico, o trabalho. Nosso trabalho ficou muito bom. Então, o objeto possuído aqui é o trabalho e pertence à primeira pessoa do plural, que no caso se relaciona a nós. Então, nós, nosso, nossa, nossos e nossas. Tá? Então, a função do pronome possessivo aqui é indicar posse. Então, primeira pessoa do singular, para eu tenho aqui meu, minha e, no plural, meus e minhas. Para a segunda pessoa do singular, eu tenho tu e você, e os pronomes possessivos relacionados a eles é teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, ele e ela, os pronomes possessivos relacionados a eles são seu, sua, aqui no singular, seus e suas no plural. Terceira pessoa do plural, nós vamos ter nosso, nossa, nossos e nossas. Para a segunda pessoa do plural, vós e vocês, nós vamos ter os pronomes pessoais que são vosso e vossa, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, eles e elas, nós vamos ter seu, sua, seus e suas, certo?
Pronome demonstrativo. Já diz tudo. Demonstrativo, que demonstra, que apresenta, né? Então, quais são os pronomes demonstrativos? Como os pronomes demonstrativos são pronomes variáveis, então aqui nós já vamos ter variação de gênero, então feminino, masculino, e vamos ter a variação singular, plural. Então, esta, essa, aquela, tá? Então, são pronomes aí femininos. Então, para o plural, estas, essas e aquelas. Masculino, este, esse e aquele. E nós vamos ter aí, obviamente, no plural, estes, esses e aqueles. Então, os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. E importantíssimo isso, tá? Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, como eu já falei, masculino e feminino, e em número, singular, plural. E as invariáveis. Nós vamos ver que existem aí as invariáveis. Então, os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados. Então, se é variável, possui uma flexão. Em que? Gênero, masculino e feminino, e número, singular, plural. Tá? Ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Tá? Esse, este, aquele, aquela, essa e esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados de maneira alguma, que nunca sofrem alteração. Então, nós temos o exemplo isso, porque não temos issa. Nós temos apenas isso, e não issos. Então, isso, ele é invariável, ele não sofre variação. Isto, nós não temos ista, e nem temos istos. Nós temos apenas isto. E aquilo, nós não temos aquila, e nem aquilos. Nós temos apenas aquilo. Então, esses são os pronomes invariáveis que não têm variação em gênero, nem em número e nem em grau. Tá? Então, isso, isto e aquilo são pronomes demonstrativos invariáveis, eles não sofrem variação. Não esqueça disso. Bom, precisamos ter uma atenção com relação aos pronomes demonstrativos. Vamos entender bem por que a necessidade dessa atenção. Porque nós temos que olhar para as pessoas verbais, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos que observar o pronome utilizado e a localização do elemento. Professor, complicou. Como assim? Como é que isso funciona? Vamos ver bem. Primeira pessoa. Então nós temos este, esta, tá? Estes, estas e isto. Lembrando que não tem istos, é isto. Localização do elemento. Quando o elemento está com a pessoa que se fala. Então, eu vou utilizar este, esta, estes e estas e isto, quando o elemento está com a pessoa que se fala. Está ali na mão, né? De posse da pessoa que se fala. Isto é meu. Então, veja, isto, tá? Este caderno é meu. Esta cadeira é minha. Então, está com a pessoa que se fala. Quando eu vou usar da segunda pessoa esse, essa, esses, essas ou isso, e lembrando que isso é invariável, é quando o elemento está com a segunda pessoa, está com quem se fala. Quando o elemento está com quem se fala. Veja bem, isso não se faz. Tá? Preste atenção aqui. Quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz. Tá? Então eu posso utilizar esse, essa, esses, essas e isso para me referir quando o elemento está com quem se fala. Essa sua atitude foi muito feia. Tá? Terceira pessoa. Então nós temos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com
quem se fala. Então veja, está a outra situação, está distante das duas pessoas ali. Por exemplo, aquilo é muito bonito, tá? Aquela moça é muito bonita. Aquele carro, né, é novo. Aqueles esportistas são muito bons, tá? Então veja que aqui nós utilizamos dessa maneira os pronomes. Vamos dar sequência na nossa próxima aula. Até lá. Muito obrigado pela sua atenção.